irmãos, eu agradeço ao pastor de Carlos, esse privilégio de poder realmente trazer a palavra do Senhor Deus, muito honrado mesmo, saúde os irmãos na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu senti muita falta dele no congresso, dele da sua esposa, dos casais, pai, irmãos. Pastor, foi um momento assim, poxa, bom e pouco, foi excelente, foi assim, não teve palavra para mensurar, irmãos. A gente está na presença de uma Shekinah de Deus, assim, foi assim, incrível. Talvez para alguns não tenha atingido isso, mas eu confesso que Deus meu coração foi assim, muito edificante. E eu tinha sido convidado para pregar, e eu fiquei até o dia da viagem, porque eu fui para lá na quinta, eu digo, meu Deus, o que pregar? E fiquei matutando aquela coisa toda, e disse, irmão, não pode ser assim, pegar o texto não, tem que... Aí eu digo, meu Deus, aí lá não tinha tempo, eu não dormia, irmãos, eu fiquei com os ombros no local. A turma aqui monta, eu sou muito quieto, não passei muito, primeiramente dormindo nem um pouquinho, aí ficava na palestra lá meio e a gente ficava no debate, até 1 hora lá, estudando, questionando, perguntando, aquela coisa muito gostoso, pastor. E assim, e o tempo que eu tinha de folga, eu ia correr com o colega corredor lá, pastor, vamos correr 1 hora. Aí vamos correr. Mas, irmão, nós estamos aqui e com certeza Deus tem uma palavra para nós, já me falou, já me edificou, e eu tenho certeza que vai edificar a igreja, em nome de Jesus. Vamos abrir suas Bíblias para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel 47. São profeta visionário, profeta das visões. Vamos encontrar aqui. Nós vamos ler os versículos de 1 até o 12. Amém? Irmão Luiz, aqui nós vamos, eu agradeço o nome de obras. Está sendo até usado. Me abençoe, esse amado irmão, meus irmãos aqui. Vamos lá, amados, todos encontraram o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, né? Então, meus irmãos, depois disto, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte. Haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as águas ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Vamos orar. Ó Deus amado, muito obrigado, Deus querido, pelo privilégio de estarmos na tua igreja, Pai. Ó Deus amado, nesse instante, Pai, nós dependemos totalmente e exclusivamente do Senhor, ó Deus. Só tu mesmo, Pai, que é o autor desta palavra. Só tu podes, Pai, revelar aos nossos corações pela intermediação do teu Espírito Santo, meu Deus. Tu sabes que o Senhor já tem falado em meu coração. Tu sabes que eu tenho sentido agora aqui neste momento, meu Deus. Fala a tua igreja, Pai. Ó Deus
Deus amado, edifica vidas. Tu conheces os corações, Pai. Tu sabes mesmo a necessidade de cada um, ó Deus. Edifica-nos, Pai. Ó Deus amado, se alguém nesta noite aqui, ó Deus, eu não conheço, só Tu conheces o coração do homem. Ó Deus, alguém que porventura ainda está endurecendo o coração, meu Deus, que esse coração possa ser transformado, Pai, num coração de carne, Pai, e essa vida mesmo possa se entregar a Ti nesta noite, para a glória bendita do Teu nome, ó Deus. Edifica mesmo a Tua igreja, Pai. Ó meu Pai, nós te damos graças e te agradecemos no nome soberano de Jesus. Amém. Amém. Queiram, por gentileza, sentar, irmãos. Como eu lhes falei, o profeta Ezequiel é conhecido como profeta visionário, profeta Ezequiel. E ele é chamado profeta, por exemplo, do 40 a 43, nesta visão ele fala da glória do Senhor que enche o templo, de 40 a 43. O 44 ele fala das reformas ministeriais do santuário. 46 fala das festas dentro do templo. Agora, este 47 que nós vamos refletir juntos nesta noite, ele fala da alma, ele fala da água, daquilo que dá vida. Por isso que Jesus falou: quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Ele falou isso naquele momento de Nicodemos. Então a importância da água, sempre é mencionada, irmãos, na Bíblia, a água é vida. Segundo as informações nós temos no nosso corpo, 70% do nosso corpo é água. Nós não podemos passar sem a água, né? E esta água, ele é utilizada também pela palavra, diz em Efésios, no capítulo 6, acho que é o versículo 23 ou 26, ele fala que nós somos lavados pela palavra de Deus. Mas essas águas que elas saem do altar têm um propósito, para que aquelas pessoas que não receberam Jesus Cristo como Salvador, o que tem? Tornar essas vidas saudáveis. Agora, essas águas também que saem do altar, da banda direita do altar, a figura do Cordeiro de Deus, ele tem um propósito para nós que já temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como discípulo do Senhor. Para cada um de nós, ele não tem só isso. Quando Jesus fala na sua palavra, em João 10:10, o ladrão não vem somente para roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esse propósito desta água é de nos tornar a nossa vida abundante. Ele quer que desfrutemos dessas maravilhas que Ele nos oferece como nosso Pai, como nosso Deus, como Todo-Poderoso, Senhor da nossa vida. Nós sabemos que Ele já se entregou por nós, Ele já foi crucificado, Ele já pagou a nossa dívida, a nossa conta, nós temos a redenção, mas Ele não quer só isso para nós. Isso é absolutamente natural. Quando você tem seus filhos, o propósito e o alvo é que seus filhos progridam. Eu vejo o apóstolo Pedro, quando ele trata no 1 Pedro capítulo 2, no versículo 1, ele fala: despojai-vos, tira a roupa suja, tira a roupa velha, tira aquilo que não presta, dolo de hipocrisia. Ele está falando com o crente lá. Aí ele fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos dê um crescimento. Quando o crescimento vem, dá o conhecimento. E o alvo fundamental e principal de Jesus para a sua igreja não é ter sempre um berçário. Ele quer crentes e pessoas amadurecidas, de intimidade com Ele. Por isso que nós vivemos um momento de treinamentos. Deus sempre está com a sua mão, realmente de graça, se necessário. Ele sabe o momento que eu serei realmente naquele momento testado, porque nós estamos, irmãos, aqui no treinamento. A coisa não fica por aqui, é futuro. Serei na presença de Deus. E aí ele vai discorrendo. Quando nós chegamos no versículo de número 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Esse cordel, irmãos, por exemplo, vamos entender como uma vara de medir, aquela régua, que o alvo é se estender, é não ficar limitado, não ficar parado. E isso
estimula, nos admoesta, me admoesta a ter uma vida de crescimento. Agora, como é que está sendo esta vida de crescimento? O pastor falou agora que os irmãos, mesmo com a chuva, vieram para a escola dominical. Quando nós obedecemos a Deus, quando Ele, como diz em Mateus, no capítulo de número 9, versículo 38, ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Olha a expressão, rogai, é um imperativo, não é condicional, não, é determinação, é mandamento de Deus. Rogai, pois, ao Senhor da seara. E se Ele é o Senhor, já não é você que manda. Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E quando Ele entra, que você deixa Ele entrar, quem manda é Ele. E se Ele disser que tem que tirar alguma coisa, tem que tirar, porque Ele que manda. Então Ele quer uma vida de progresso. Quando você realmente diz assim: olha, eu não vou ao culto de oração da igreja, eu não estou cansado, eu não quero ir, eu não quero beber, vou à noite. Irmãos, temos isso, Deus não é o alvo que Deus quer. Nós temos que perseverar, é a marca mesmo do salvo. Jesus Cristo nos ensinou isto. Quando nós olhamos na oração sacerdotal, e sabe da maior preocupação de Jesus com a sua igreja? Está na oração sacerdotal. Sabe qual oração que Ele faz? Para a unidade da igreja. Pode notar, é um assunto que eu sou apaixonado, pastor. Se você quiser que um dia a gente fale sobre esse assunto, eu gosto demais, falar sobre A-M-O-R, amor, unidade. E o alvo dele é que se aperfeiçoe este amor, porque casa dividida não cresce. Então é o alvo, a unidade. E ele está orando para que haja unidade. Então a perseverança, a vinda ao trabalho de Deus. E quando você começa a se esquivar, isso repercute até lá fora. Às vezes dando mau testemunho lá fora, não se vê uma identidade para saber quem você é. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14, né, que ele fala que Deus nos chamou em triunfo, né? Triunfo, para que em todo lugar manifeste a fragrância do seu conhecimento. Qual é a fragrância que as pessoas próximas de você estão percebendo de você? A melhor coisa que temos que ter, irmãos, é o nosso testemunho, como está sendo. Eu estava agora lá no restaurante, estávamos almoçando, e um senhor representante de uma editora, eu esteve lá almoçando, ele sentou, aí ele pegou, foi pegar um copo de refrigerante para mim e colocou. Aí eu bati na costa dele e falei assim: olha, o senhor deixou uma ótima impressão. Aí ele disse mesmo assim: não, nós vamos ver lá. Eu digo: não, Jesus já está vendo. Não tem um copo de água fria que fique ausente da presença de Deus. Deus vê tudo, irmãos. Nós estamos patentes aos olhos de Deus, e o alvo dele é que nós tenhamos vida de abundância, vida de crescimento mesmo, de progresso espiritual para frente. É o alvo que ele tem. Essa palavra, quando diz essa água que vai medindo, que vai progredindo. Então esse versículo 3 nos fala isto, irmãos. Esta água e essa palavra, meus amados, quando nós olhamos, em Jerusalém é construída geologicamente de divisória de água, alto de uma serra de colinas. Quando chove, aquela água vem do Vale do Cedron e ela vai espalhando. Não sei se os irmãos já ouviram, até em reportagem tem isso. Por isso que o profeta visionário, que chama Ezequiel, ele fala muito de água nesse momento aqui. Então a primeira coisa, irmãos, quando nós vamos esse primeiro capítulo 3, esse versículo 3, fala de progresso, de crescimento, e é o alvo que Deus quer para cada um de nós. Quando chegamos no versículo de número 4, vamos lá. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, águas que me davam pelos joelhos. Irmãos, a vida cristã só começa a crescer quando nós dobramos o joelho. O apóstolo Paulo: eu me ponho de joelho diante do Pai. A maior preocupação, a maior necessidade do apóstolo Paulo, irmãos, não era necessidade financeira, irmãos, não era de alimento, não. Sabe qual era a necessidade do apóstolo Paulo? Era a oração, irmãos. A oração move o braço de Deus. Nós precisamos exercitar, irmãos, oração, joelho no chão.
para que Deus possa nos abençoar. Irmãos, é um combate. Irmãos, eu falo isso para a glória de Deus. Eu fiquei até 1 hora ontem com os irmãos conversando lá, aquela coisa. Eu não conseguia dormir. Primeiro o colchão era muito fininho, doía suas costas, e um barulho de ronco para cá, ronco para lá. Aí eu botei o relógio, digo, não, Senhor, 5 horas eu vou estar. E choveu lá muito, imagina, com chuva, no ar-condicionado, no friozinho daquele ali, todo mundo dormindo ali. Irmãos, aí 5 horas, eu digo, não, Senhor, vai ter prejuízo. Ele foi com um monte de câncer, fica todo quebrado, sem dormir, tinha corrido. É 12 quilômetros também, ele tinha 6 quilômetros lá, até lá fora. Aí eu estava numa faixa que é 6, voltando para 12, né? Eu estava cansado, tinha corrido. Mas, irmãos, eu fui lá fora, pastor, lavei o rosto, aí me debrucei, comecei a ler as escrituras sagradas. Irmãos, que coisa maravilhosa, Deus pensou em fortalecer, irmãos, joelho no chão, irmãos. Isso é tão difícil, não é fácil, mas foi a coisa mais que Jesus ensinou, irmãos. Oração, orar e orar. Então, meus irmãos, aí nós vamos chegando no capítulo de versículo de número 4. Mediu mais 1000, me fez passar águas, pelas águas que me davam pelos lombos. Quando nós olhamos ali, eu estava verificando ali uma referência de Jó, no capítulo 40, versículo 16, ele fala, Jesus fala realmente, chama ele com relação aos lombos dele. No capítulo 40, quase naquela parte final, há aquele diálogo. Irmão, você sabe a experiência que passou Jó. Os irmãos têm conhecimento, mas ele é homem reto e íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal. E esse Deus escolheu, irmãos, esse Deus escolheu para que pudesse confiar. Ele podia confiar problemas, ele podia confiar dificuldade, porque ele estava firmado. Quando nós olhamos esses nomes, irmãos, nós lembramos de vitória. Romanos 8,37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Nós não podemos ser vencedores sem lutar. Nós não podemos ser vencedores sem batalhar. Tem que batalhar diligentemente, com intensidade, com firmeza, sem titubear, firme. Vitória, uma vida vitoriosa. E quando nós olhamos esses lombos, nos faz lembrar sobre as lutas, e sabemos que as lutas virão, tentações virão, irmãos, combates não cessam. Aí, pastor, há um momento de podemos ficar descansados e tal, parar de lutar? Não tem nenhum. Sabe o que a Bíblia diz? Em Hebreus 3,13, exortai-vos mutuamente a cada tempo que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Romanos 13,14, revestido no Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse mundo, irmãos, é inimigo da graça de Deus, ele é contra Deus. Quem está no comando aí, Deus mesmo, Deus tem autoridade, que Deus tirou a autoridade dele naquela profecia, naquela palavra salvadora lá de Gênesis 3,15, concretizando lá em João capítulo 12, versículo 31, chegou o momento do príncipe desse mundo ser expulso, e quando eu for levantado da terra, trarei todos a mim mesmo. O nosso Deus é Senhor tanto dos vivos como dos mortos, todos vão dobrar joelho perante o Senhor Deus, mesmo aqueles que endurecem o coração, blasfemam contra Deus, porque Ele é o Senhor, e é dado todo o poder no céu e na terra. E a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça e do poder de Deus. É o alvo para nós. Esse mundo é inimigo de Deus. 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, diz a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas o 17, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmão, é o vencedor. Então, irmão, esse mundo contamina. Então nós temos que estar sendo fortalecido nele, buscando nele, ser fortalecido nele. Então os lombos lembram de vitória. Mas quando chegamos no versículo de número 5, irmãos,
Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aí a coisa piorou, aí a luta vem mais forte, momento não tem saída. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nunca despreze as exibições que são permitidas por Deus, como diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6: nisso exultais, embora não prevendo, se necessário, ele sabe, sejais contestados por várias provações, para que o valor da vossa fé, muito mais apurado do que o ouro perecível, que é apurado por fogo, a tua vida, a minha vida, é de louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora vamos ser fortalecidos como, irmãos? Firmados debaixo da boca de Deus, de joelho no chão, obedecendo a Ele, firme nele. Mas, amados, quando nós seguimos no texto da frente, amados irmãos, há umas lições para nós também aqui. Eu acho que nós estamos com uma nova de missões estaduais na igreja, né, pastor? Mano. Então, amados irmãos, quando nós olhamos aqui, Deus tem algo para nos ensinar aqui também, amados irmãos. Sabe qual é o propósito de Deus? O alvo do Senhor aqui, irmãos, é de nos tornar a nossa vida saudável. Porque às vezes alguma coisinha está realmente causando intempéries, porque a nossa vida espiritual, meu irmão, a nossa vida, ela é sensível. Nós tivemos uma pausa lá e nós foi transmitido o jogo do Brasil lá, né? Aí eu fiquei, meu Deus, aqui dentro do santuário, aí eu fiquei pensando, né? Aí eu falei com o rapaz, eu falei, pastor Darcínio, falar para... Aí eu dei uma sugestão para o rapaz, não está com essa tela lá fora, não, fica mais à vontade, entendeu? Mas eu não ouvi jeito, eu fui lá mesmo. Mas irmãos, aqui eu falei, irmãos, a Bíblia diz em Colossenses 3, seja a parte em Cristo há. Se o juiz não apitou no teu coração, fica tranquilo, mas se ele apitou, cuidado. Eu não me senti à vontade, irmãos, no lugar que estava sendo adorado o Senhor. Eu sei que o lugar é apenas, mas eu não me senti à vontade. Será se aonde você está levando o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, será se ele está se entristecendo o Espírito Santo, que ele é uma pessoa, ele é pessoal? Onde é que você está levando o Senhor? Mas sabe, amados irmãos, quando nós olhamos aqui, vamos andar para frente. Então, me disse, versículo 8, me disse que estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Irmãos, mar morto. Essa água, se diz que 25%, ela tem 25% a mais do sal, é absolutamente já dentro de uma anormalidade, não é normal. Eu vi o pastor Fred, que está com Jesus, falando que quando ele foi lá, diz que ele leu o jornal lá dentro da água deitada, cruzou as pernas e ficou lendo. Imagina o tanto de sal que tem ali, irmãos. Recebe 24 horas de águas, 26 bilhões de água que desce ali do Rio Jordão, mas sabe que continua sendo o quê? Morta, sem vida. Ouve e canta e faz, mas não há vida, não há alegria. O alvo do Senhor, irmãos, é que tenhamos uma vida saudável, uma vida frutífera para a glória do nome dele. Este é o alvo que Deus tem para nós. Esse é o alvo que o Senhor Deus, tornar nossas vidas saudáveis. Esse é o propósito de Deus. Quando nós olhamos, amados irmãos, nós verificamos, por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 1. Então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Este fio, esta água, irmãos, está disponível para cada um de nós nos deliciar e poder mesmo realmente estar desfrutando, irmãos. E quando eu vejo esta água que recebe 24 horas, 26 bilhões de água caindo lá e continua parado, sem atividade, inativo. Quando eu lembro de Jesus em 2 Timóteo, Paulo realmente escrevendo a Tito,
Segunda Tito, né? Segunda Tito 2, versículo 14, o qual a si mesmo se entregou por nós, para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, irmãos. Irmãos, a pergunta que eu faço para mim: qual a obra que eu tenho produzido para o Senhor? Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que nós somos salvos para dar frutos. João 15 diz assim: eu vos escolhi, eu vos designei para que vades e deis fruto, irmãos. Às vezes nós estamos nos conformando, estamos dormindo, lembrando, irmãos, as 10 virgens, tantas prudentes nessas dormiram. Jesus com Tiago, João e Pedro, 3 vezes orando, eles estavam dormindo. A indolência, a preguiça, nós temos que despertar, irmãos, porque os dias passam, as oportunidades passam, irmãos. Não volta para trás. Nós temos que aproveitar e trabalhar enquanto é dia. A noite vem. Eu tenho tido notícias, irmão, nesses dias. É só ouvir. Fulano infartou. Fulano infartou. Já tive notícia de um amigo meu que infartou. Já vou visitá-lo. Já vou para a casa dele. Agora, talvez segunda ou na terça, já vou indicar para lá. Orar com ele. Eu vi mais outro, mais 2. Infartou. É só infarto. Talvez essa pessoa tinha saúde, tinha oportunidade de trabalhar, irmãos, e desperdiçou. Irmão, nós temos que agradar a Deus. Eu não estou dizendo com isso que nós estamos imunes à doença, não. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 22, toda a criação geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, lá de fora, mas nós que temos as primícias do Espírito gememos em nosso corpo, aguardando ser revestido dessa habitação celestial. A gente tem essa confiança assim, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos, o apóstolo Paulo, sabemos, quando essa casa terrestre se desfizer, temos um edifício, não feito por mãos, mas eterno no céu. Ao versículo 2, por isso gememos, aspirando ser revestido de nossa habitação celestial. Irmãos, nós somos imortais. Deus preserva até a nossa saúde para frutificar para a glória do nome dele. Não vamos desperdiçar as oportunidades. O inferno é uma realidade. Nós temos que anunciar. Eu tenho pedido para Deus: me livra de covardia, Pai. Me tira, às vezes, vergonha, às vezes preguiça. Eu sinto do lado de uma pessoa, talvez aquela pessoa vai partir sem Jesus, talvez vai morrer daqui a 5 ou daqui a 1 mês, e eu não testifiquei. Irmãos, o Senhor nos deixou aqui para nós sermos sal. Olha que diz na sequência aqui, irmãos. Versículo 11, versículo 9, vamos continuar. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio, o rio de Deus. Haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio, irmãos. É o rio da bênção da família. É o rio da bênção que alguém que não tem Jesus como Senhor salva.